Sabe que a minha formação, eu sou formado em História primeiro, né, Leandro? Depois eu me formei em Direito. Então, quando eu fui estudar a História do Brasil, me chamou a atenção exatamente isso que está dizendo. Claro, eu era um estudante lá na década de 80, final de anos 80 e início dos anos 90, mas me chamava a atenção exatamente isso. O pequeno período democrático que nós estávamos vivendo, né, a partir da redemocratização em 85, nós vivemos aí um período pequeno de democracia no que diz respeito à história do Brasil. Infelizmente é uma história que é marcada por muitos golpes. Mas eu acho que agora nós demos um passo, pelo menos fizemos agora, nesse momento, uma ação de preservação da democracia que muitos países do mundo ocidental não conseguiram. Vamos pegar o caso do exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguiu evitar que aquele candidato que patrocinou um golpe fosse excluído do processo democrático e recebesse uma punição. Trump tentou o golpe nos Estados Unidos, não foi, não conseguiu dar o golpe, mas conseguiu se manter no sistema eleitoral deles e ganhar a eleição e vir como novo presidente. Isso dá um caminho muito ruim, né, dentro da democracia, porque mostra que aqueles que atentam contra a democracia usam a democracia para os seus próprios interesses. E o Brasil conseguiu evitar isso, e o mundo reconhece isso, Leandro. Nós não vimos a crônica internacional, eu ouço muito a Itália, dos vínculos que tem, morei 2 anos na Itália, eu ouço muito a Itália e eles valorizam muito o momento brasileiro como reafirmação de uma democracia madura que consegue evitar golpes, consegue punir golpistas à altura. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos generais golpistas presos. Isso é um marco realmente importante na nossa história. E, Leandro, eu atribuo em grande parte ao trabalho da Polícia Federal. Eu li o relatório de 800 páginas da Polícia Federal que trata exatamente dessa questão da tentativa de golpe. E quem lê o relatório da Polícia Federal não tem como não se convencer de que existem provas de sobra para dizer que realmente houve uma tentativa de golpe. Havia a previsão, inclusive, de assassinato do presidente, do vice e do presidente do TSE naquele momento, o Alexandre de Moraes. Isso está tudo documentado, Leandro, a partir de revelações feitas pela leitura de arquivos apagados do WhatsApp. Um programa utilizado pela Polícia Federal conseguiu resgatar as mensagens apagadas do WhatsApp e com georreferenciamento. Ou seja, dizia o general tal mandou mensagem para o general tal, a tal dia em tal local. E tudo isso reafirmado pelo delator. Então, assim, ó, quem lê o relatório da Polícia Federal está convencido de que foi feita justiça. Nós conseguimos debelar um golpe que estava em andamento graças ao trabalho da Polícia Federal primoroso e, claro, a atuação do Poder Judiciário. Graças ao Poder Judiciário e à Polícia Federal, nós conseguimos evitar um golpe no Brasil que estava sendo projetado. Claro, também tivemos o apoio externo. O governo Biden, para mim, foi fundamental, porque dos 16 generais do alto comando militar, nós tínhamos só 5 abertamente contra o golpe. 3 eram abertamente a favor do golpe. E os demais acabaram se conformando, a meu juízo, Leandro, muito porque o governo Biden deu sinais claros, mandou 3 enviados aqui em momentos diferentes, para dizer que não aceitaria o golpe. Então isso eu acho que também é muito importante. Situação que nós não temos agora. Agora nós temos um governo nos Estados Unidos que patrocina golpes novamente na América Latina. Está agora, nesse exato momento, mandando a CIA derrubar o governo do Maduro. Abertamente ele diz isso, né? Está bombardeando barcos no Caribe a bel prazer, está matando, está criando um ambiente de morte consentida e admitida, Leandro, o que cria uma instabilidade muito grande. Então, claro. Me permite fazer um contraponto, né? E na verdade é um contraponto, mas a entrevista, a participação é tua e a gente quer ouvir. Mas nós pegarmos assim, ó, a história da América Latina. Não é, né? A história da América Latina, o Brasil é um exemplo triste da República dos Golpes, mas a América Latina, ela também foi exímia em criar quadros maiores que os seus partidos e eles, né, tomarem o poder e se eternizarem nele. E esse cidadão que se diz, né, presidente, ele não é presidente, ele é um ditadorzinho disfarçado na Venezuela, que roubou a eleição da Venezuela nitidamente, tá? Claro, foi tudo uma jogada ensaiada. Mas aí, tu tens na Venezuela, tu tens na região de Peru, nós temos na região equatorial, que é só ditaduras, é só gente que assume o poder. A Bolívia, né? Ou até o cidadão até era originário de índio, né? O Evo Morales, eles assumem o poder e já fazem tentáculos para não dar mais renovação naquele poder. E não há Ministério Público, até a propósito, hoje é dia interamericano do Ministério Público, não há Ministério Público, Procuradoria Geral, não há que te espanque um ditadorzinho, porque nós, como eleitores, nós aceitamos ter um reizinho de plantão.
Então nós ficamos chorando o reizinho que saiu. Mas nós no Brasil conseguimos. Isso é que nós temos que dizer. Tudo isso que tu disseste é verdadeiro. A nossa história realmente é triste nesse aspecto. Mas, pela primeira vez na história, nós conseguimos evitar um golpe militar do Brasil. Isso é uma vitória. Nós evoluímos, né? Diante de tudo isso que tu está dizendo, então nós aprendemos com a história e evoluímos. Nesse momento nós demos um passo na direção da democracia e fortalecemos a nossa democracia como nunca. Exatamente o que está dizendo. Eu concordo. Eu acho que até então, generais que tentaram um golpe nunca foram punidos sequer, Leandro. Agora nós temos aí vários generais presos. Se nós pegarmos a ditadura da Argentina, né, eu acho que um ponto central foi quando eles se meteram lá nas Malvinas e os ingleses vieram aqui, né, foi vergonhoso para o exército argentino, eles mandarem gurizada para morrer no fronte e os milicos lá, os grandes, né, ficaram acovardados em casa. Eu acho que aquilo foi, além de a ditadura já estava muito desgastada, ali foi um ponto crucial para acabar com a ditadura da Argentina, que foi muito mais sangrenta que o golpe militar de 64. Outra forma de ver, Leandro, é que os ditadores precisam, para conseguir se justificar, eles precisam manter sempre um inimigo a ser combatido. Né? Se não tem um inimigo interno, como eles gostam de criar, comunistas, que eu não conheço, também apresenta um comunista no Brasil hoje, eu gostaria de conhecer, porque eu não conheço, mas eles dizem que existe comunismo no Brasil, né, e querem criar como inimigo interno o comunismo. E no plano internacional, fazer guerras é uma frequente dos ditadores, porque eles justificam a manutenção do poder. Se ele está em guerra, a situação é de exceção. Situação de exceção é que eles precisam para se manter no poder, para justificar o seu poder. Olha, não posso fazer eleições, nós estamos em guerra contra o país, não posso fazer eleições porque nós estamos numa crise. Tá? Então eles criam a crise para se manter no poder. O Trump agora não pode ter um terceiro mandato. Provavelmente vai fazer uma guerra contra a Venezuela, contra outro país, vai criar uma guerra interna, porque ele precisa da instabilidade, ele precisa da crise para poder justificar um novo mandato para ele, a manutenção do mandato dele, a não realização de eleições. Os ditadores precisam de crise. Os ditadores criam a crise para se manter no poder. Deixa eu concluir com a Rádio Imigrantes. Daqui para frente nós sequenciamos igualmente com a Rádio Brapel, que eu quero ouvir uma outra opinião tua também, e um ponto que me chamou a atenção. Eu sempre foco nas efemérides, né? E não sei se tu teria como resgatar lá no teu conhecimento histórico, né? Mas nós temos, né, como eu tinha mencionado, o dia do Ministério Público, interamericano do Ministério Público. Mas em 1764, me chamou a atenção, a Companhia de Jesus, jesuítas, ela é banida na França. Eu acho que ainda não tinha ocorrido, ou estava acontecendo a queda da... Não tinha acontecido a queda da Bastilha. Uhum. Não é isso? Não tinha ainda. Uhum. Não tinha. Agora, essa história da nossa região aqui também é uma questão muito interessante, da formação nossa aqui, né? Tem tudo a ver com isso, né, Leandro? Porque os jesuítas aqui nessa região foram, vamos dizer assim, promotores de uma tentativa de criação de uma sociedade mais solidária, mais democrática e uma sociedade que levasse em consideração aí o destino dos aborígenes nossos aqui, né? As missões jesuíticas aqui foram um fenômeno impressionante para ser estudado por nós, né? Porque realmente eles deram um passo adiante, né? na forma de se relacionar com os aborígenes, né? E conseguiram construir uma sociedade aqui muito mais igualitária e socialmente justa do que os impérios da Espanha e de Portugal tinham conseguido construir até então. E depois os impérios se juntam para destruir exatamente as missões jesuíticas que estavam aqui na nossa região. E o Rio Grande do Sul ele se forma exatamente com vamos dizer assim, a troca. O mapa se fecha no final, né, com a troca de Colônia do Sacramento, que era portuguesa naquele momento, pelas missões jesuíticas, e aí fecha o mapa do Rio Grande do Sul, daquilo que nós conhecemos hoje. Né? Então é tudo intercalado. Né? A destruição das missões jesuíticas aqui espalhou o gado das missões jesuíticas no Pampa, e aí a tradição do gaúcho tem muito a ver com isso, né? Porque os jesuítas trouxeram gado para cá, criaram gado aqui, e com o fim das missões jesuíticas, esse gado se espalha pelo Pampa, e esse gado espalhado pelo Pampa motiva muitas pessoas que vão atrás desse gado, os gaúchos, né, que vão viver de carnear esse gado, de vender o couro desse gado que se espalhou naturalmente no Pampa, nessa região plana nossa aqui, e depois exatamente essa região trocada por Colônia do Sacramento vai dar o mapa final do Rio Grande do Sul. Vê como tudo isso está intercalado, né? Tem tudo a ver com a nossa história. Né? Do jeito que hoje a gente considera a questão da crença,
um jesuíta, a Companhia de Jesus dos dias de hoje era comunista. É claro. Não, esses sim foram sempre acusados de comunistas. Esses podem até ser confundidos com comunistas porque eles colocavam a vida comunitária mesmo, vamos dizer assim, em primeiro lugar. Eles criaram uma organização social que ouvia a comunidade realmente, né? E a comunidade participava dos desígnios daquilo que era a organização social deles. Então, realmente, eles, em comparação com o ditador rei espanhol, o ditador rei português, sem dúvida, o modo de organização deles aqui foi, nesse sentido, revolucionário e comunista. Isso sim, mas deixou marcas importantes, né? O Papa Francisco era da corrente jesuíta, né? Sim, era jesuíta. E ele era comunista, ele era condenado. O termo comunismo é usado hoje de uma maneira completamente assim distorcida, né, Leandro? Na verdade, é usado como espantalho, né, para unir as forças da extrema-direita contra qualquer um que queira fazer qualquer ponderação democrática. Eles consideram que é comunista. Eles consideram o governo Lula comunista, né? O governo liberal, né, um governo que sempre governou com o centrão, que grandes alterações fundamentais foram feitas nos governos Lula. Quais? Quais foram? Foi feita a reforma agrária, reforma tributária, reforma política. Nada disso nós tivemos, quer dizer, nem resquícios, vamos dizer assim. E isso também não significaria, porque os países sociais-democratas na Europa já fizeram todas as reformas, não são comunistas, nunca foram. Né? Mas eles usam isso para tentar mexer no imaginário fantasmagórico, assim, construído durante a ditadura militar, que dizia que qualquer um que fizesse crítica era comunista. Eu me lembro ainda no colégio, Leandro, e nunca fui comunista, nunca fui sequer marxista, né? Mas eu me lembro quando eu era estudante de história, por exemplo, fazia uma pergunta, se era uma pergunta crítica ou de reflexão, assim, um pouco criticando a interpretação corrente, e muitos colegas meus se viravam para mim e diziam, não, mas então tu é comunista. Mas, então era uma coisa assim, qualquer pensamento crítico virava a pecha de comunista. E, na verdade não se trata disso, né? Não se trata de escolher um caminho de uma sociedade sem classes, uma sociedade sem que tenha, vamos dizer assim, mais nenhuma distinção entre as pessoas, igualitária, onde os meios de produção estejam todos nas mãos do Estado. Ninguém prega isso hoje. Eu não vejo ninguém pregar isso hoje. No campo político não existe isso. Nós temos extrema-direita, Leandro, mas nós não temos extrema-esquerda no Brasil. Esse é um fenômeno interessante. Quando se fala na bipolaridade, na verdade, é inadequado também. Porque nós temos uma extrema-direita que quer chegar ao poder através da violência. Já provaram isso tentando o golpe. Mas nós não temos uma extrema-esquerda que queira chegar ao poder através da violência. Nós não temos isso. Nós não temos um marxismo militante, como já tivemos em outros momentos da história, mas não temos hoje, que pregue abertamente que nós temos que fazer a revolução comunista através da luta armada. Eu até, ainda bem. Não, também eu não estou questionando, eu estou só chamando a atenção para um aspecto que eu acho interessante, Leandro, é que quando nós falamos que há uma bipolaridade no Brasil, vamos dizer assim, é inadequado esse termo, porque nós temos extrema-direita que quer chegar ao poder através da violência e aceita a violência como método, e nós não temos, do outro lado, uma extrema-esquerda da mesma forma. Então não há uma bipolaridade propriamente. Há uma polaridade, há um polo de violência que chega então perto realmente da conotação do fascismo, que sempre aceitou a violência como meio para chegar ao poder, e nós temos hoje uma extrema-direita que tentou um golpe militar, que vai tentar outras ações violentas para chegar ao poder através da violência e do medo. E para fazer isso precisa criar espantalhos, criar inimigos imaginários, como os comunistas, mesmo que eles não existam na prática, mas para fins de poder conseguir arregimentar a gente, para, através da violência, chegar ao poder, eles inventam inimigos, inclusive chamando todos de comunistas. Então a gente tem que compreender esse mecanismo, porque esse mecanismo é um mecanismo fascista. Eles querem chegar ao poder através da violência e do medo. Isso foi o que fez o fascismo e o nazismo lá na Alemanha e na Itália. Se a gente vai olhar, guardar as proporções, é isso aí. Eles iam para as eleições, participavam do processo democrático, mas também usavam da violência como meio para chegar ao poder. E depois também a violência para intimidar a oposição. Isso eles sempre fizeram e foi assim que foram crescendo e chegaram ao poder. Então, é muito perigoso, né?